Novamente, bom dia. Como eu me apresentei no início, eu sou Esther Salles, eu sou mestra em Filosofia pela Universidade Federal. Minha área de, digamos assim, especialização em Filosofia chama-se Fenomenologia, que é estudo dos fenômenos conforme eles aparecem à consciência humana e no mundo na relação com a subjetividade. Porque tudo que nós percebemos é percebido pela consciência, porque percepção é o modo de consciência. E tudo que é percebido como fenômeno. E agora eu tenho direcionado minha pesquisa para a dimensão da sexualidade humana. Pesquisei muito método fenomenológico, criado por Edmundo Husserl. É um método abordado por várias ciências hoje, da psicologia, geografia, pedagogia e etc., como os grandes métodos, né? O histórico-dialético marxista, o positivista kantiano. Agora o fenomenológico é o método contemporâneo é um dos métodos contemporâneos mais significativos hoje, né? E é o que eu tenho abordado. Fora isso tudo, eu sou membra cofundadora do coletivo Transação, que é um coletivo fundado na Universidade Federal, que aborda as questões das pessoas transexuais, intersexuais, travestis e transgêneras, e que também busca fazer um trabalho com as famílias dessas pessoas, discutindo, acolhendo e divulgando política pública, construindo política pública. Nesse processo, o coletivo Transação e outros coletivos do Estado e ONGs do Estado relacionados às questões trans fizeram alianças, parcerias com diversos órgãos. E uma das principais alianças que nós tivemos foi com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E com isso conseguimos construir diversas políticas públicas e implantar outras que haviam no papel, mas que não tinham ganhado efetividade, ou seja, não tinham ainda se tornado real na prática da vida das pessoas. Como Edna pautou, e o William também mencionou, sempre houve na história do Ocidente, especialmente no Brasil, falando da nossa realidade, um preconceito muito grande com quem não fosse heterossexual de um padrão único de heterossexualidade. Segundo Michel Foucault, isso foi criado na Inglaterra durante os séculos XVIII e XIX e se fortificou no período vitoriano, Rainha Vitória, durante as revoluções industriais. Antes, no medievo, que é o período medieval, e na antiguidade, não havia essa fixação tão estrita de um padrão único de comportamento sexual, nem no Ocidente e nem no Oriente. Havia uma noção de padrão, mas não havia uma normatização tão fixa, tão estrita e tão fechada. Isso acontece por causa da Revolução Industrial, porque precisavam de uma categoria social que fosse propícia para a produção nas fábricas. Existia um grupo social que produzia mão de obra em quantidade, e em quantidade suficiente para reposição rápida, e essa categoria era os heterossexuais. As pessoas heterossexuais produziam muitos filhos, o funcionário de uma fábrica morria entre 30 e 40 anos de idade, porque ele trabalhava entre 14 e 18 horas, sem nenhuma condição sanitária, sem banheiros, sem janelas nas fábricas. Essa era a Revolução Industrial, surgida em 1750 na Inglaterra, e que se espalha por demais países europeus e chega à América, e inclusive ao Brasil, no final do século XIX. As pessoas morriam muito rápido, a maioria eram trabalhadores, proletários. E precisava repor, para enriquecer a burguesia, gerar mais lucro, precisou padronizar o comportamento sexual da sociedade. Isso entrou no direito. E quem não fosse dentro daquele padrão legal estabelecido, tinha que ser normalizado, porque criou-se legalmente o que era normal e o que não era normal. E isso influencia, inclusive, o surgimento das ciências psicológicas que buscam tratar as pessoas para normalizá-las e de outras ciências. O conceito do que é normal e anormal se torna arraigado na sociedade ocidental. E isso é uma construção de 200 anos, 250 anos, e a gente tem como se fosse algo de sempre na história da humanidade, porque isso é ignorância, ausência de conhecimento, preconceito. Preconceito, antes do conceito. Conceito é o conhecimento do ser. O que você tem antes de conhecer é opinião. Opinião é achismo, não é saber. E na universidade, numa sociedade esclarecida, não há lugar para a opinião, há lugar para o conhecimento, né? Então, só para a gente ter uma ideia básica de como funciona. E, infelizmente, na área de saúde, a gente percebe que diversos profissionais passam toda a sua formação acadêmica sem estudar a sexualidade humana. E chega no sistema de saúde analfabetos.
na sexualidade do homem, da mulher, de qualquer pessoa ali dentro dessa sigla LGBT, das pessoas trans, transexuais. E acham que isso é coisa de outro mundo, porque não sabem o que é ser humano na sua plenitude. Por falta de conhecimento acadêmico, mas também por falta de uma sociedade que realmente respeite a humanidade sua e do próximo. Isso é uma questão cultural construída na nossa sociedade. O preconceito, ele é criado para favorecer um grupo em detrimento de outros grupos sociais. Só que nós estamos numa fase nova da humanidade, em que nós estamos percebendo que essas barreiras construídas artificialmente entre grupos de humanos em relação a outros grupos de humanos devem ser superadas. O respeito ao próximo, porque o próximo não é simplesmente o outro, ele está próximo a mim, ele é humano como eu, tem ganhado força. A noção de respeito ao outro, porque ele é gente como eu sou gente, e ele merece ser tratado com respeito, assim como eu mereço, tem se fortalecido. Isso, na minha opinião, não é coisa de outro mundo. Isso é o básico para ser pessoa humana na Terra. Você ser respeitado. E assim como você tem direito ao respeito, você deve respeitar o outro. Eu não acho que isso seja nada assim demais, para falar a verdade. Mas, diante da cultura do preconceito e de todos os padrões artificiais de comportamento que nós construímos e que nos desumanizaram durante tanto tempo, parece sim uma grande coisa. Mas, no fundo, não deveria. É simplesmente se reconhecer como humano e respeitar o outro ser humano. Quando no serviço público de saúde não se respeitou durante tantas décadas e séculos no Brasil a saúde e o direito à saúde das pessoas travestis, transexuais, intersexuais e transgêneras, isso era uma violência imensa. Somente em 2008 e em 2013 nós começamos a ter portarias do Ministério regulamentando isso. Porque até esse período acontecia cotidianamente de pessoas que vivem essas realidades chegarem nos sistemas de saúde e não serem atendidos, porque o enfermeiro, o atendente da recepção ou qualquer outro profissional poderia dizer, e dizia, eu não vou atender você, porque você é travesti. No dia da primeira reunião que nós tivemos com a Edna e com toda a equipe da SPAS, acho que já tem uns 2, 3 anos atrás, né? Nós tínhamos uma menina travesti que tinha sido violentada na noite anterior. Ela estava com, ela, e o pastor Edson Santana trouxe ela e mais 7 meninas do movimento travesti. E essa menina violentada na noite anterior foi ao ambulatório de saúde próximo de onde ela estava e a enfermeira disse para ela, não atendo você, porque você é travesti. Eu não aceito atender esse tipo de gente. Ela, chorando, voltou para casa, as amigas souberam do fato, isso não é a exceção, isso é o comum nessa população. Aí as amigas entraram em contato com o pastor Edson Santana, que é um líder desse movimento das meninas travestis. Ele foi à casa dela e junto com ela foi até o ambulatório de saúde e exigiu que ela fosse atendida. Porque ela tinha sido violentada na rua, espancada, estava sangrando. E quando chegou no ambulatório, recebeu essa resposta. Ele exigiu que os direitos de cidadania dela fossem respeitados. Porque ele tinha conhecimento da legislação. E ela própria, mesmo sendo pessoa cidadã, não tinha. E se submeteu ao preconceito. E ela foi atendida. O que eu acho aberrante, de fato, é ter esse tipo de profissional no sistema. Mesmo que você não conheça, mas a noção de respeito ao próximo, isso é o básico. Se você, e na religião, inclusive, cristã, eu tive a oportunidade de dar teologia, em grande parte, não sou teóloga de formação, mas estudei grande parte da teologia, porque tenho especialização em liturgia. O respeito ao próximo é fundamental. Se você não entende a noção de respeito, você não entende nada dos fundamentos da própria religião cristã. Isso falando só de uma religião específica, mas essa é uma noção de todas as religiões. Quando se criam preconceitos históricos e que deturpam o significado original do próprio princípio religioso e fazem interpretações mirabolantes, criadas pela cultura e pelo tempo, e não pelo fundamento do sagrado, e usa isso para se justificar a violência contra o outro, eu acho sim isso uma aberração. Porque isso é inadmissível.
né, na minha visão. Sim, eu quero colocar duas perguntas fundamentais. Então, eu vou falar um pouco sobre identidade de gênero e política pública. Vou focar basicamente na identidade e adentrando na política pública, né, em alguns momentos. Essa é a bandeira do movimento trans, de pessoas transexuais, transgêneras, intersexuais e travestis. Então, quando você vê essa bandeira, ela representa isso, né? A bandeira LGBT, ela é aquela toda colorida. A bandeira do movimento trans, essa significa o azul, o masculino, o rosa, o feminino, e o centro, a unidade, né? Então, onde todas as cores convergem. Então, as duas questões que eu quero que a gente reflita, e são as principais, são o que é identidade de gênero, e a segunda questão, o que é cidadania. Ligada a essa segunda questão, surge uma terceira. Quem tem direito ao atendimento público em saúde? Quem tem direito a ser cidadão e cidadã em nossa sociedade em Goiás? A palavra trans, ela tem dois significados. Tem um sentido restrito e um sentido amplo, que é o sentido alargado. Quando a gente fala no sentido restrito, está falando da comunidade TT e T. Significa pessoas travestis, transgêneras, intersexuais e transexuais. TT e T. Quando se fala trans, pode significar, em sentido restrito, essa comunidade. Mas pode significar uma comunidade muito mais ampla, que entram em outras questões que são diferentes, que não necessariamente estão relacionadas com o que nós vamos tratar, que é a identidade de gênero. Que, por exemplo, as pessoas drag queen, drag king, crossdress, andrógenas, aí são outras questões, que é esse sentido amplo, não binárias. Aí, então, assim, tem esse sentido amplo e tem esse sentido restrito. Em geral, na política pública, foram as pessoas do movimento TT e T que tiveram seus direitos negados, principalmente, né? As outras também sofrem preconceito e têm dificuldades, só que elas não têm essa ligação tão forte com a identidade de gênero, diferente do sexo anatômico que nasceram. Como elas não têm essa relação tão estrita, elas, digamos assim, podem simplesmente, elas mudam a roupa, a vestimenta e adequam com o sexo anatômico. Então, elas não sofrem tanto preconceito no atendimento de saúde ou nos demais questões relacionadas à cidadania. Então, essa política para a comunidade TT e T é quando se fala da palavra trans no sentido restrito. Entende? Porque tem dois sentidos a palavra trans. Eu vou falar alguns conceitos, existem perspectivas teóricas diferentes para abordar esses conceitos, mas eu vou tentar explicar isso da melhor forma possível, tá bom? Vocês sempre perguntem. Eu vou falar de conceito, então, o conceito é algo que gera dúvida. E conceito gera dúvida porque exige de nós um entendimento, um conhecimento, uma reflexão, né? Sim, então a gente vai começar a falar agora sobre, no próximo slide, sobre identidade de gênero. Essa é uma imagem que eu acho assim muito forte e ela representa um pouco essa questão da comunidade TT e T. Você olha na aparência física ao nascer e você define a pessoa como homem, como mulher, ou como feminino, ou como masculino, que isso é uma diferença também, esses conceitos, e a pessoa por dentro se reconhece de outro modo. E isso é muito interessante. A pessoa, ao nascer e ao tomar consciência de si, ela já percebe que o corpo não é adequado à sua identidade interior. Isso vai levar ela a sofrer, porque a sociedade vai tentar obrigá-la a crescer e existir conforme o padrão da genitália, como se ser homem e ser mulher fosse um órgão genital. Isso são três conceitos diferentes. A questão genital, o gênero e a ontologia. O que é o genital? Vagina e pênis. O gênero, feminino e masculino. Ontologia. Eu sou fenomenóloga, então falo a partir do estudo do ser, que é da ontologia. É ser homem e ser mulher. Você pode perceber que vagina, feminino e mulher, o que nós fizemos na nossa cultura ocidental? A gente transformou tudo como se fosse a mesma coisa. Jogou no liquidificador, bateu e disse assim, é igual.
Só que não funciona assim de fato, na realidade humana, não é assim que funciona. Você achar que ser uma mulher é ser uma vagina, é um problema. E se essa mulher tiver um problema na vagina, ela vai se sentir menos mulher. Por quê? Porque na nossa sociedade a função dela era ter uma vagina para gerar reprodução. Essa noção de que a mulher é apenas aquela que reproduz é uma noção muito ultrapassada. Mas a mulher foi limitada apenas ao seu aspecto reprodutivo e vaginal. Ser uma mulher é ter uma vagina. Quanto mais profunda a vagina, mais mulher. Quanto mais larga, mais mulher. Quanto menos profunda e mais estreita, menos mulher. A nossa sociedade genitalizou o ser da mulher e ignorou o gênero e também a identidade dessa mulher como um ser para além de uma vagina. A vagina é apenas um elemento da mulher, uma das suas dimensões corporais, mas não aquela que a define na sua identidade de ser. Assim como o homem. O homem não é apenas masculino e o homem não pode ser reduzido a um pênis. Porque um homem que tem um pênis maior do que outro, ele é mais homem. Olha a loucura que nós inventamos. Isso é falta de conhecimento sobre a própria sexualidade humana na nossa história. Então, se você, num dia, não conseguir ter ereção, você deixou de ser homem. Não, ser homem está muito além do seu pênis. Está muito além de uma ereção. A identidade ontológica de ser homem passa pelo pênis, mas isso é apenas um elemento. Isso não o define como homem. Ser homem está muito além disso. Só que a gente deturpou, né, o conceito e ignorou a realidade humana. Por quê? Porque é simplista, é senso comum, é mais fácil de simplificar para entender. E a sociedade foi fazendo isso por algum motivo. E teve seus motivos, sim, né? E foram motivos geralmente políticos e econômicos, e não por conhecimento. Sim, e infelizmente isso é trazido para a universidade, porque os nossos professores em geral não estudam sobre essas questões e reproduzem ignorâncias de senso comum dentro da academia. Isso é muito comum você ver. E os professores, tanto na escola quanto na universidade, não são preparados. Hoje a Universidade Federal tem se questionado sobre isso, porque os movimentos sociais dentro da universidade têm cobrado isso. Formação curricular em sexualidade humana nos cursos de saúde e que também é necessário nas licenciaturas, só para citar duas áreas, né? Mas a única universidade que trouxe isso para o currículo e num curso específico foi a Universidade Católica no curso de Medicina. A Medicina da Católica é a única que curricularizou o estudo de sexualidade humana. A professora catedrática lá é a Rita Francis, né? Então, identidade de gênero, complexidade do conceito. Por que esse conceito é complexo? Porque nós estamos falando de identidade junto com gênero. Nós falamos que o gênero é o feminino e o masculino. Convenciona-se na pesquisa social que gênero é construído social, histórica e culturalmente. O gênero é uma construção. Nós construímos padrões de comportamento que definimos como feminino e masculino. E esses padrões são mutáveis no tempo. Por exemplo, um homem heterossexual da nobreza no século XVII, como que ele se portava? Como que um homem da nobreza europeia no século XVII se comportava? Ele usava salto alto, maquiagem no rosto para parecer com a pele mais branca possível e longas madeixas cacheadas. Cabelos cacheados para lembrar a juba do leão, símbolo da realeza. Pele branca para significar que não era servo, não trabalhava no sol, não tinha pele queimada. Salto alto porque representa a imponência, a altivez da nobreza para falar e dar ordens aos seus servos. O homem usava salto, maquiagem e longos cabelos. Até hoje os juízes, em algumas cortes, mantêm as perucas de cabelos cacheados. Símbolos de quê? Poder e nobreza. À mulher não era permitido esses elementos considerados masculinos. Esses elementos eram masculinos. Ser mulher era o contrário, porque mulher era considerada apenas feminina, e ser feminina não era ter esses elementos do masculino. Só que a mulher do século XVII não ficou alheia a todo esse processo. Ela passou a lutar por direito ao poder também. Porque a mulher do século XVII não votava, não participava de decisões políticas, não dirigia negócios empresariais e não tinha direito nem ao estudo.
Essa mulher que perdeu esses direitos, que em algumas sociedades ela teve na antiguidade e que na modernidade ela já não tinha nenhum, ela não tinha direito nem sobre o próprio corpo, porque quem determinava a vida e o corpo dela era o esposo. Ele dizia, ela acompanhava o esposo onde quer que ele fosse e ela só fazia aquilo que ele determinasse. E quando ele dissesse, ela tinha que abrir as pernas para ele usá-la. Essa era a realidade. Essa mulher não ficou passiva, ela reivindicou direitos. E no século XIX, a mulher europeia está usando o espartilho, torando a sua cintura, ela está em cima do salto e ela está fazendo arranjos de cabelo de 2, 3 metros de altura, que ficavam armados por até 3 meses. Dava rato e ela estava com esse negócio na cabeça. Por que que a mulher estava com essa estrutura imensa toda? Para dizer, eu quero poder, eu quero participar, eu tenho direitos também. Foi a primeira luta, a luta da primeira onda feminista, o direito das mulheres no século XIX. A mulher estava no salto alto, não era masculino o salto, e agora virou feminino. Maquiagem no rosto se tornou feminino e era masculino antes. E depois, os cabelos, os mesmos elementos do masculino de 200 atrás se tornaram femininos. O que o homem fez? Passou a usar calças, cortou o cabelo, passou a usar o cabelo curto, e mudou os elementos de poder do masculino. A mulher do início do século XX vai lutar por quê? Por poder. E esse poder ele é simbolizado. A roupa é só um símbolo do poder. E as mulheres foram lutar, através de Coco Chanel, a usar calça. A mulher do século XX, do início, usa pelo direito de usar calça. Por que ela está usando calça? Porque o homem que tinha poder usava calça. E ela não tinha. Só para você entender que quando se considera feminino e masculino na discussão, nós estamos falando daquilo que é construído pela cultura de cada povo, e essa cultura é mutável dentro do tempo. E claro, o tempo é a história. Então, as culturas constroem o que ela considera feminino e masculino com o tempo, e isso vai mudando. Então, passou a ser masculino usar calça, passou a ser masculino usar cabelo curto, antes masculino era usar cabelo longo. E depois do início dos anos 50 para cá, mudou tudo de novo, porque teve a revolução dos movimentos de contracultura, né? Os movimentos hippies, etc., e teve uma liberdade maior sobre o corpo, tanto para homens quanto para mulheres, e os que se consideram masculino e feminino mudou novamente. Hoje, um homem pode usar tanto cabelo curto quanto cabelo longo, e uma mulher também. Por quê? Porque mudaram os conceitos novamente. E isso é historicamente construído. Tá bom? Isso só para falar do feminino e do masculino, né? Identidade é aquilo que você se identifica. A questão é que todo ser humano tem identidade de gênero. Quando a gente fala de identidade de gênero, não é só as pessoas da comunidade TT. Todo ser humano tem identidade de gênero. Você tem. A não ser que você não seja humano, é um ET e nós ainda não descobrimos isso, né? Mas talvez até os ETs tenham, vai saber, né? Orientação sexual. Todo ser humano possui orientação sexual. A questão é que um grupo mais privilegiado, que tinha sua identidade de gênero respeitada e sua orientação de gênero respeitada, ele impediu que os outros grupos na história do Ocidente tivessem também seus direitos respeitados. Não é que só aqueles que não tinham direitos respeitados, que tinham orientação e identidade de gênero. Todos têm, mas havia um grupo favorecido, que tinha sua orientação e sua identidade respeitada, e os demais não tinham. E isso foi construído por um motivo, e para Foucault, que é o principal estudioso desse período, e tem outros também, essa é uma questão basicamente econômica, da burguesia industrial. Sim, você se identifica mais com o gênero, ou com o gênero feminino, ou com o masculino. E essa identificação não vai ser determinada pelo seu órgão genital. A cultura vai influenciar você a identificar o feminino com a vagina, porque foi isso que a cultura fez. E a cultura vai influenciar você a identificar o masculino com o pênis. Mas isso é uma influência. Isso não é determinado pela influência do meio. O meio não determina a pessoa. O meio influencia a pessoa. Essa é uma discussão velha da filosofia do século XVIII, de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, e que prossegue nos séculos XIX e XX. Né? Então, assim, a pessoa ela é influenciada pelo meio, mas não determinada. O meio vai te influenciar se você nasceu com a vagina, a viver de forma feminina, porque a cultura associou isso.
de forma bem simplista. E se você nasceu com um pênis, a cultura vai te influenciar a ser masculino. Acontece que tanto o homem quanto a mulher vivem os dois gêneros. Nós vivemos o masculino e o feminino em nós. Só que você se identifica mais com um deles, ou com o feminino ou com o masculino. Essa sua identificação pode não corresponder ao órgão genital que você nasceu e que a cultura diz que você deve obedecer uma regra específica. Se você se sente mulher, se identifica mais com o feminino, isso desde quando você passa a ter consciência de si mesmo, mas você nasceu com um pênis, a cultura vai dizer que você está transtornada, que você está com um problema mental. E isso a ciência absorveu em 1992 com o DSM e com o CID, porque não havia conhecimento sobre essa área. Quando houve uma pesquisa maior sobre identidade de gênero, se descobriu que isso era uma ignorância. E isso está sendo retirado, e vai ser retirado, provavelmente, do CID-11, que será em 2018. São 5 grupos de trabalho que estão publicando e pesquisando sobre transexualidade, travestilidade, transgeneralidade. O primeiro grupo já publicou o resultado final, que é o grupo do México. Os outros 4 grupos provavelmente vão publicar no mesmo direcionamento do primeiro grupo, e esses grupos de trabalhos criados pela Organização Mundial de Saúde é o que estão, digamos assim, fundamentando a construção do novo CID. E o novo CID vai em 92 cunhou o termo transtorno de identidade de gênero. E em 2009 cunharam o termo para diminuir um pouco essa questão da patologização, mas ainda sendo patológico, e construíram o termo disforia de gênero. E agora, provavelmente, nem transtorno nem disforia vão estar mais no Código Internacional de Doenças. Agora, como garantir o atendimento público de saúde? A pergunta que a colega fez. Os pesquisadores estão fazendo uma discussão muito grande sobre isso, os movimentos sociais também, como o William bem falou, e a proposta do Grupo do México é a seguinte: o grupo não tem um consenso, mas a maior parte propôs o seguinte, que tem o Código das Doenças e, em anexo ao Código, fosse criado um capítulo à parte, apenas para garantir o atendimento público de saúde e dos direitos sociais em geral, mas especificamente de saúde, dessa população, mesmo não sendo uma doença. Porque direito ao atendimento de saúde é um direito de todo cidadão e toda cidadã, mas alguns governos negam esse direito a um grupo que não segue determinados padrões culturais de comportamento. Mas, para garantir que todos têm direito à cidadania, vão criar um apêndice. Essa é a proposta. Mas há aqueles que propõem não ter nenhuma citação no CID também. Esse apêndice poderia garantir isso? Será que... Essa é a intenção. Eles estão discutindo isso na OMS agora. Que o apêndice tivesse o poder de garantir esse atendimento. O atendimento não precisaria estar lá, né? Porque isso é um direito. Mas como esse direito não é respeitado, precisa de instrumentos legais que normatizem e que às vezes obriguem os governos, né, a cumprir a legislação internacional. Aí estão pensando em como saída, já que não é um transtorno, já que não é uma doença, porque a homossexualidade nós vimos, ela foi retirada do Código de Doenças em 90. Mas as pessoas homossexuais deixaram de ter atendimento público de saúde? Não. E as pessoas heterossexuais? Elas também não estão no código, mas elas deixaram de ter atendimento de saúde? Não. Por que as pessoas transexuais, intersexuais, travestis e transgêneras não vão ser atendidas? Olha que coisa louca. Se os outros são, por que essa categoria, se ela não tiver num livro de doença, ela não é atendida? Não é uma questão plástica, estética. Para a pessoa que tem essa realidade, você nascer no corpo que não corresponde à sua identidade é uma violência. Se você nunca passou por essa experiência de ser obrigado a viver como quem você não é, isso no seu próprio corpo, você não tem noção mínima de quanto isso é violento. Quando você não tem direito a ser você no mundo, você tem que passar a vida inteira sendo outra pessoa para agradar a sociedade, a família. Isso é uma noção de violência extrema. É um estupro contínuo durante toda a vida.
Se você é obrigado a ter sua intimidade invadida dentro do seu próprio corpo, todos os dias e todos os momentos da sua vida inteira, você fazer uma cirurgia dessa, um processo transexualizador, não é algo estético, superficial. E isso o Conselho Federal de Medicina reconhece. É algo fundamental na vida da pessoa. Ela tem o direito ao mínimo de qualidade de vida, tendo nascido nessa circunstância, que não é uma escolha dela. Ninguém escolhe nascer com uma identidade de gênero diferente do corpo físico a que veio ao mundo. Tanto é que a relação entre gênero e corpo físico é uma construção artificial nossa. Isso foi naturalizado como se fosse natural, mas não é natural. Isso foi construído, historicamente. Então, essa é uma garantia, Fábio. Sim. Então, quando eu falo do conceito de identidade de gênero, é isso, né? Quando você se identifica mais com o gênero, aí você tem uma identidade de gênero. Só que esse gênero identificado nem sempre corresponde ao corpo físico nascido, na sua genitália e na sua formação hormonal, né? Sim, vivências, identidades, TT e Ts. 3 visões. Há uma análise social. As ciências sociais têm debatido muito isso. Porque qual é o conceito certo? É usar a palavra, para esse grupo todo, é usar os termos transexualidades, como se fosse um termo guarda-chuva para todos. Nos Estados Unidos se usava no início dos anos 2000 transgênero, como se fosse um termo guarda-chuva para toda essa comunidade, ou a melhor é fazer uma diferenciação filosófica e conceitual. Uma terceira proposta é como é que a política pública trata essa comunidade. Nas ciências sociais, hoje, se usa muito o termo, para falar desse grupo TT e T, trans, se usa o nome transexualidades, no plural, como se fossem várias transexualidades. Só que essa é uma análise apenas no aspecto social, da vivência dos papéis sociais. Isso é muito delicado, porque numa visão filosófica conceitual, a gente diferencia cada identidade, porque cada grupo desse tem uma vivência em relação ao corpo diferente. Tem semelhanças nessa questão da identidade, gênero, mas tem várias diferenças fundamentais. Por exemplo, para uma mulher em circunstância transexual, o genital que ela nasceu é uma violência com ela. Já a pessoa, então ela muda tudo, inclusive o órgão genital. Para as pessoas transgêneras, elas mudam toda a forma física do corpo, mas o genital específico não incomoda. Então, essa é uma diferença. A pessoa intersexual é aquela que a gente chamava antigamente de hermafrodita. Então, ela tem as duas formações ali, genitais e hormonais, e ela tem as duas possibilidades físicas, e essa é a pessoa intersexual. E a pessoa travesti, fazendo uma análise apenas conceitual, filosófica, ela muda roupas e acessórios. Ela não muda a forma física do corpo. Ela muda roupas e os acessórios. E, claro, o papel social. A transgênera é aquela que muda também o corpo, como nasceu com órgão sexual masculino, corpo masculino, mas faz uso do silicone, muda toda a forma física do corpo, não só roupa e acessório. Que uma mulher, você vê ali um corpo todo feminino, e ela está usando a roupa feminina, ela não está se travestindo, ela está apenas usando a roupa adequada ao seu corpo. Né? E já a travesti em si, conceitualmente falando, ela usa uma roupa e um acessório diferente da estrutura cultural construída sobre o corpo, né? E a política pública tentou simplificar o máximo possível, para não entrar nesses conceitos que estão sendo pesquisados ainda, que é uma grande gama de pesquisadores discutindo isso em várias áreas, na psicologia, na filosofia, nas ciências sociais, na antropologia e etc., nas ciências médicas. A política pública convencionou usar apenas 2 termos, mas num sentido bem amplo, bem alargado. A política pública fala de política de pessoas travestis e transexuais, só. Só que inclui intersexuais e transgêneros dentro desses 2 termos. Como a política pública não quer entrar na discussão de conceito, ela trabalha de forma bem alargada. O que seria travesti, na verdade é a pessoa travesti e transgênera, e transexual, incluindo a intersexual. Então você vai ver a política pública só falando de transexual e travesti, travestilidade e transexualidade. Tá bom? Então, eu já pincelei isso aqui, só para reforçar. Transexualidade, então, diz respeito à pessoa que tem o seu corpo físico totalmente desconforme, o seu corpo físico ao nascer, totalmente desconforme a sua identidade interior.
Óbvio que essa identidade interior sofre influências da cultura, do gênero feminino e do masculino, mas não é determinado só pela construção social. Ao menos eu, como fenomenóloga e pessoa que entendo profundamente do assunto, não vejo assim, né? Existem outras visões, mas essa é a visão mais comum entre as pessoas do movimento social também. Você tem uma desconformidade total entre o corpo físico nascido e a sua identidade interior. E você sente a necessidade de ter um corpo conforme quem você é interiormente. Por que disso? Porque todo ser humano não é só subjetividade, consciência, psique. Nós somos subjetividades encarnadas no mundo. Nós somos corpos no mundo. A gente tem a necessidade, para viver no mundo, de ter um corpo. Nós não somos consciências etéreas no espaço, lá na outra dimensão. Nós somos seres subjetivos encarnados na realidade. O corpo é o canal através do qual nós nos relacionamos com o mundo. Sem o corpo, nós não conseguimos relacionar com o mundo. E se seu corpo não corresponde à sua identidade subjetiva, isso vai travar e impedir o seu relacionamento com o mundo na vida. E a existência humana é viver no mundo. Então, essa pessoa é impedida de viver no mundo por causa do próprio corpo que ela nasceu. Essa é uma questão muito complexa, mas é assim que a pessoa se sente. E essa é a pessoa transexual. Ela tem necessidade de fazer todo o processo transexualizador, inclusive a construção da genitália adequada, a sua identidade. A intersexualidade, eu já falei que a pessoa antigamente chamada de hermafrodita, nasce ali com as duas formações, né, hormonais e às vezes até física, no genital. A travestilidade, fazendo a análise apenas filosófica e conceitual, ela é a mudança das roupas e acessórios, e a pessoa passa a exercer um papel social. Por exemplo, nasceu com corpo masculino, tá, mas ela faz usar roupas e acessórios e se identificar no papel social como mulher, como feminina. Mas ela tem uma relação do masculino e do feminino no corpo dela diferente da transexual e da intersexual. A pessoa transexual e intersexual, elas têm uma relação do feminino com o masculino de uma ordem diferenciada da pessoa travesti, né? Existe uma força do masculino muito maior numa mulher travesti, e ela é mulher, travesti socialmente falando, que ela se apresenta socialmente como mulher, e ela vive o papel social de mulher, por isso que é a travesti e não o travesti, a não ser que seja um rapaz travesti de fato, mas sendo ela apresentando uma figura feminina, é a travesti. Ela tem uma vivência do masculino diferente no corpo do que as outras mulheres ali. E a pessoa transgênera, como eu disse, existem dois termos, né? Se fala transgeneridade, às vezes se usa transgeneralidade. Tem visto mais transgeneridade, né? Essa que muda também a forma física do corpo total, mas não tem nenhum incômodo com a genitália, tá? E finalizando, o nome social, então, é um dos instrumentos legais que nós criamos para poder reconhecer os direitos dessas pessoas. É o primeiro instrumento legal no Brasil, porque a norma do Conselho Federal de Medicina não é uma lei, era apenas uma orientação de pesquisa em universidades federais, e com a instituição do nome social, pelo SUS inicialmente, em 2008, se não me engano, depois pelo Ministério da Educação, depois pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e agora pelos governos dos estados, inclusive o governo de Goiás. E, recentemente, foi o último, acho que, decreto da presidenta Dilma, e, antes de sair do cargo, o nome social é reconhecido nos âmbitos públicos, mas não existe uma lei ainda, porque o Brasil não aprovou a Lei de Identidade de Gênero, que está em tramitação no Congresso, porque o nosso Congresso é basicamente bem tradicional, retrógrada. Não, outros países já fizeram essa lei, mas o Brasil está atrasado em relação à lei, né? Legalmente, o Brasil está atrasado. Goiás está na vanguarda do Brasil, mas o Brasil, em relação a outros países, é um país atrasado, tá? Goiás é um dos mais avançados no Brasil na questão. Apesar de todo o preconceito da cultura goiana, né, que ainda existe, mas Goiás é hoje um dos estados mais avançados. Sim, o atendimento de saúde pública, né, que foi um direito resguardado. O William falou muito bem das portarias, das resoluções, dos marcos legais. A Edna ressaltou esse processo de construção também aqui em Goiás, foi muito rico, muito profícuo. Não é uma coisa criada de cima para baixo, é algo discutido desde a base da sociedade até chegar a todos os âmbitos hierárquicos do poder instituído dentro do sistema democrático e cidadão.
foi muito bem feito. São as portarias que nós temos, as principais é a 2803, né? E agora a portaria de uso do nome social no estado de Goiás. Goiás está dentro desse contexto nacional e mundial e, como nós falamos, ele está, sim, nesse sentido, na vanguarda. E, para finalizar, só uma imagem mesmo, que eu acho que, como eu falei no início, o respeito é o que eu considero natural para o humano. O que realmente eu acho que é próprio do ser humano. É se reconhecer como pessoa e olhar para o próximo e ver nele uma pessoa como você é, com seus limites, com suas possibilidades, com as suas riquezas, e perceber que o outro nunca será igual a você, porque cada ser tem uma identidade única. Isso se dá em relação à sua sexualidade também. Então, se reconhecer como humano é reconhecer o outro. Quando você se reconhece como humano, você reconhece o outro humano quando está perto de você. Se você não se reconhece como humano e se apega a padrões artificiais demais e tenta viver uma máscara social, um padrão muito artificial, você se desumaniza e você acaba violentando o próximo. Seja humano. E o que a gente constrói, que seja algo para nos acrescentar, nos enriquecer, e não para nos deformar. Já dizia Gabriel Marcel e toda a filosofia contemporânea, né? O ser humano é o único ser que tem a liberdade de se desconstruir como humano e se tornar outra coisa que não aquela que ela nasceu para ser. Nós podemos, inclusive, nos tornar objetos, deixar de ser humanos. E finalizamos. Muito obrigada e tudo de bom.